Meus irmãos, continuando a nossa temática aqui. Se alguém fala segundo a palavra de Deus. E se alguém administre segundo a palavra de Deus. Continuando a nossa temática em João, na terceira carta de João, capítulo 1, verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebas em sua casa e nem tampouco saudais. Então, nós temos aqui a seguinte referência. Que se encontra em Lucas capítulo 5, verso 31. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Versículo 32, ele diz, de Lucas capítulo 5, verso 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós estamos falando de sã doutrina, nós estamos falando de ensinamento. Então, por que estamos fracos na doutrina? Crentes que têm doutrina não precisa de movimento, não precisa estar correndo atrás de pregador, não precisa estar atrás de movimento, não precisa de reteté. Crente que tem doutrina não precisa de outras ideias para ser avivado. Por que eu estou dizendo que ele não precisa de outras ideias para ser avivado? Porque a palavra de Deus, ela promove o verdadeiro avivamento. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos conforta, ela nos adverte, ela traz maturidade espiritual, porque à medida que nós vamos meditando na palavra, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, meus amados, o crente, ele tem poder de Deus. Só o que ajeita o crente é doutrina. A doutrina, ela molda o crente, ela trabalha o caráter do crente, a personalidade do crente. Ela vai lapidando, a palavra vai nos lapidando, vai nos moldando. Então, quem tem doutrina sente a salvação de Deus na alma. Ele tem certeza da sua convicção. E ele não é facilmente enganado por vento de doutrina, como disse João, capítulo 4. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 1 em diante, ele disse: amados, não deis crédito a qualquer vento de doutrina. Antes provai os espíritos se procede de Deus ou se tem procedência maligna. Porque são muitos os falsos profetas, e se possível, eles enganarão até os eleitos da fé. Então, nós já estamos vivendo dias difíceis em que os homens estão tendo a verdade por mentira e a mentira por verdade. Nós estamos vivendo a inversão de valores. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é, como disse a recomendação de Paulo a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então isto é doutrina. A palavra de Deus, ela promove o verdadeiro avivamento. Fora da palavra não há avivamento. Então o crente que tem doutrina não escolhe cara. Doutrina escolhe fidelidade. Deus está à procura de homens fiéis à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão andava com Deus, na presença de Deus. O Senhor disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então eu quero dizer para os nossos irmãos, neste dia, que precisamos realmente
viver a palavra, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos entender a importância do culto de doutrina na vida do crente e que nós precisamos estar na casa de Deus, precisamos habitar na casa de Deus. Então, se nós não estamos indo à casa de Deus, como poderemos aprender a palavra de Deus? E Josué, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: não cesse, estude e falar do livro desta lei. A palavra, a lei do Senhor, nós temos que aprender a lei do Senhor, nós temos que guardar a lei do Senhor, nós temos que viver a lei do Senhor. Louvado seja Deus. Josué 14, 9, ele diz assim: então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. Versículo 11. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, a Hebrom em herança. Josué 14, versículo 14, ele diz assim: portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Então, meus amados irmãos, aquele que nos fez a promessa, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Nós precisamos estar, como disse o salmista Davi, habitar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor, reunidos na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações. Na velhice ainda darão frutos. Salmo 90, versículo 14. Então, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Nós precisamos buscar diante de Deus sabedoria. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, nos alegremos todos os nossos dias. Nós precisamos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza. Então, se estamos sendo conduzidos por Deus, direcionado por Deus, meus amados, eu não tenho dúvida que tudo está caminhando no rumo certo. A palavra de Deus, ela é fiel. Paulo se dirige às mulheres e dizia que pessoas estão estragando a doutrina com suas ações. Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Nós sabemos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Meus amados, a mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido. Ela tem que viver uma vida que agrade a Deus. E o homem também tem que usar de sabedoria na administração do seu lar, da sua casa. Mas eu quero dizer para os irmãos que a mulher de Provérbios, Rayu no hebraico, mulher de Provérbios, aleluia.
Vamos sair aos campos porque temos que renovar o nosso amor. A mulher é que toma atitude. Então, Cantares capítulo 7, versículo 10, ela diz: eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Versículo 11, venha o amado meu, saiamos ao campo e passemos as noites nas aldeias. Mulher que manda no marido, que manda nele e não manda dentro do quarto, fora dele, você precisa honrar o seu marido. A mulher precisa honrar seu marido. O homem também precisa honrar sua mulher. A Bíblia diz que a mulher tem que ser sábia, tem que ser prudente, tem que aprender a respeitar a autoridade do seu marido. E o marido usar de sabedoria também para honrar sua esposa. Louvado seja Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus diz que em Romanos capítulo 12, versículo 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Nós temos que usar de sabedoria, nós temos que usar de prudência, nós temos que estar aqui agradando ao Senhor na condição de salvo. Então a palavra de Deus fala aos jovens que sejam moderados no grego, quer dizer ser controlado. Nós ainda acreditamos que é Deus quem coloca e quem levanta e dá a vitória na hora certa e capacita. Então o Deus que nós servimos, Ele é o Deus imutável, o Deus inerrante, o Deus infalível, o Deus que capacita, o Deus que levanta, o Deus que dá as ferramentas, o Deus que continua agindo e fazendo maravilha. O nosso Deus, Ele nunca mudou, meus irmãos. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, a palavra de Deus, a igreja, nós temos que entender que ela não é nossa. A igreja não é tua, a palavra não é tua, a glória não é tua, a glória é de Deus e para Deus, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, como disse Paulo, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então eu quero dizer para os irmãos, né, neste dia tão especial, que crente que tem doutrina não anda à procura de movimento. Crente que tem doutrina não abandona a sua igreja e sai em busca de movimento. Ele está aos pés de Jesus, ele está buscando a presença de Deus, ele está se alimentando da palavra, ele está na comunhão dos santos, onde congrega. Então, Deus, Ele é fiel, e o Deus que é fiel, Ele está aqui para cumprir com a sua palavra. Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero encerrar esta palavra dizendo para você que crente que tem doutrina, ele não anda à procura de movimento. Crente que tem doutrina está nos cultos de ensinamento. Crente que tem maturidade, ele não ouve o que dizem por aí. Ele está atento ao ensinamento da palavra, ele está buscando a palavra, ele está se alimentando da palavra. E a nossa temática é: se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. E se alguém administra, administre segundo a palavra de Deus. Então, meus amados, acautelai-vos dos falsos profetas.
porque muitos são os falsos profetas que estão por aí. Muitos se dizem homens de Deus e mulheres de Deus, mas na verdade de Deus eles não têm nada. Então precisamos estar atento à palavra. Precisamos, como disse o escritor aos Hebreus, não abandoneis as vossas congregações como é costume de muitos, mas nós devemos estar na casa do Senhor. Não saia da sua igreja para procurar movimento, porque Deus, Ele fala como quer, age como quer, usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Na casa de Deus, lá tem profeta. Na casa de Deus, lá tem homem de Deus. Na casa de Deus, lá tem mulheres de Deus. Então eu quero dizer para você, neste dia, encerrando a minha palavra, dizendo para você que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus faça prosperar, que Deus traga a cura, que Deus traga a solução sobre o teu problema, que Deus traga a provisão sobre o teu celeiro, que Deus manifeste o seu poder e a sua glória sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre os teus filhos, sobre o teu emprego, sobre tua casa, e que Deus faça prosperar abundantemente em nome de Jesus. E eu agradeço em nome de Jesus. Guarde esta palavra no seu coração e sinta-se abraçado neste dia pelo seu irmão Luscar. E que Deus abençoe poderosamente a tua vida. E que aquilo que ainda não aconteceu, que os projetos de Deus, como disse Jeremias, que você possa sonhar os sonhos de Deus. E que você possa almejar, que Deus traga os projetos deles para a tua vida. Os caminhos que Deus aplanou para você andar. E que Deus venha cumprir a palavra dele na tua vida. E o que ainda não aconteceu neste ano de 2020, Deus venha suscitar os teus sonhos. Deus venha fazer prosperar a tua vida. E que Deus venha abrir portas de oportunidade, portas de emprego. Que Deus venha trazer um milagre sobre a tua vida e que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meu amado, guarde essa palavra no seu coração. Jesus te ama também e Ele quer te salvar. Que as bênçãos do Senhor, o amor de Deus, sejam sobre tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.